Hoje nós vamos falar de duas pessoas, uma fictícia e outra histórica. Uma é conhecida como Homem do Amanhã e a outra é conhecida como Homem-Deus. Uma é chamada de último filho de Krypton e a outra é chamada de filho unigênito do Pai. Há quem chame uma de Homem de Aço e há quem chame a outra de Leão da tribo de Judá. Com certeza você já deve saber de quem estamos falando. Superman e Jesus. Jesus, o Filho de Deus, o Messias enviado para redimir a criação através de seu sacrifício e, podemos dizer, o fundamento da maior religião monoteísta do mundo, representando uma parcela significativa da população global. Superman, o primeiro grande super-herói que inaugurou a chamada Era de Ouro dos heróis na DC Comics. É quase impossível encontrarmos alguém que não conhece seu emblema, o S em seu peito e algumas de suas proezas. É um verdadeiro super-humano que possui poderes como super velocidade, supervisão, voo, super força, tudo isso nos mais elevados níveis. E ao longo da história desse herói, sua mitologia foi trazendo cada vez mais elementos que o assemelhavam a Cristo. Isso mesmo, Jesus, o homem de Nazaré, já se viu representado por sombras em diversas obras de arte e elementos da cultura pop e da literatura em geral, o que, feito de forma respeitosa e coerente, presta um grande serviço de divulgação do Evangelho de Jesus e nos dá muitos elementos para comentarmos sobre temas ligados à religião. Quer um exemplo? As Crônicas de Nárnia, do extraordinário C.S. Lewis. Nessa maravilhosa obra, há um personagem representado por um leão sábio com grande liderança e senso de missão, Aslan. Aslan nada mais é do que um tipo, uma figura, uma sombra que nos aponta para Jesus. É uma metáfora da pessoa de Jesus Cristo. Eis o que ele diz: "Mas lá eu tenho outro nome. Vocês precisam aprender a me conhecer por esse nome. Foi para isso que vocês vieram a Nárnia." Mas não se preocupem, isso é assunto para outro vídeo que faremos em breve. Agora, antes de começarmos, ajudem o canal a crescer. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, seu comentário, compartilhar com todos aqueles que você acha que podem gostar do tema ou de outros vídeos aqui no canal. Vamos falar então sobre Superman e como ele passou a tipificar elementos que atribuímos a Cristo durante sua evolução narrativa, principalmente com alguns autores e diretores das obras desse super-herói. Antes, acho interessante falarmos um pouquinho sobre a história de Superman, sua criação e como ele foi se apresentando ao longo do tempo. Superman foi criado em 1938 por Jerry Siegel e Joe Shuster, dois jovens judeus de Cleveland, Ohio. Foi um período extremamente conturbado, pouco antes da Segunda Guerra Mundial, onde se viam tensões globais e crise econômica. Durante a guerra, Superman se tornou um símbolo de esperança, combatendo vilões que refletiam o totalitarismo e inspirando coragem frente às ameaças globais. A formação cultural e religiosa dos autores, somada aos acontecimentos e prenúncios de sua época, parecem ter tido forte influência no processo criativo desse super-herói, inclusive pelas nítidas semelhanças entre as origens e propósitos do personagem e algumas narrativas bíblicas. A história do personagem é a seguinte: o planeta Krypton estava próximo da aniquilação total. Dois cientistas, Jor-El e Lara Lor-Van, elaboram um plano para construir uma nave espacial que leve seu filho a um planeta distante, a Terra, que recebe uma radiação solar capaz de dar a possibilidade de o recém-nascido crescer com força sobre-humana e desenvolver habilidades extraordinárias. O nome dessa criança era Kal-El, que em hebraico significa voz de Deus. Notem que é bem difícil desassociar essa inspiração bíblica desde o início do personagem. Moisés também era conhecido como enviado, uma voz de Deus, um profeta. A criança chega ao planeta Terra e é encontrada por um casal de fazendeiros, Jonathan e Martha Kent, que passam a ser seus pais adotivos e lhe dão o nome de Clark Kent. Algo bem semelhante aconteceu com o personagem bíblico, Moisés, que escapou do massacre dos recém-nascidos hebreus homens a mando do faraó. Moisés foi levado ao rio Nilo num cesto ao encontro da filha de faraó, que o adotou como seu e teve a possibilidade, então, de livrar-se da morte e desenvolver suas capacidades com os recursos que seriam providos a ele. Vejam que ambos escapam de um fim catastrófico,
são levados ainda recém-nascidos a outro local por uma espécie de embarcação, uma nave espacial, no caso do Superman, e um cesto, no caso de Moisés, e passam a ser símbolo de perpetuidade de seu povo, esperança e salvação. Com o tempo, a evolução do simbolismo desse super-herói o levou cada vez mais ao tema cristão. O caráter messiânico no enredo do Superman o aproximava cada vez mais da pessoa de Cristo. É nesse desenvolvimento que o personagem passa a ser quase que um arquétipo de Jesus, um padrão associado ao messianismo. Nos quadrinhos, por exemplo, temos a série All-Star Superman, de Grant Morrison, onde Superman se sacrifica para salvar a humanidade. No clássico Superman, o filme, de 1978, dirigido por Richard Donner, a viagem conturbada de Kal-El para a Terra é retratada com um grau incontestável de simbolismo religioso cristão. A pequena nave espacial em que o recém-nascido é colocado é construída de tal forma a assemelhar-se a uma estrela, que ao partir tem em torno de si uma luz intensa, quase celestial, e assim parte para o planeta Terra, onde se tornaria protetor e símbolo de esperança para a humanidade. A semelhança com a passagem bíblica da estrela guia, que anuncia a chegada do Salvador Jesus e conduz os 3 reis magos até a manjedoura em Belém, não é coincidência. Há uma clara inspiração em toda a construção dessa cena. A iconografia da nave espacial segue os padrões da arte sacra, que é representativa desse momento ímpar na fé cristã. Outra cena que merece total atenção, ainda neste filme de 1978, é quando o pai de Kal-El, Jor-El, faz um pequeno monólogo olhando para seu filho naquela nave como se fosse uma manjedoura. Diz Jor-El: "Eles podem ser um grande povo, Kal-El. Eles desejam ser. Somente carecem da luz para mostrar-lhes o caminho. Por esta razão, acima de tudo, pela capacidade para o bem que eu sei que eles possuem, enviei-lhes você, meu único filho." A semelhança com um dos textos mais lidos e anunciados no Novo Testamento não é aleatória. João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Superman aqui aparece como aquele que ia guiar a humanidade para um mundo melhor, assim como Jesus veio para trazer redenção à humanidade. Não nos esqueçamos que o nome kryptoniano de Superman é Kal-El, que significa voz de Deus, e que o símbolo da casa de El era um S, que Superman colocava no peitoral de seu uniforme, e esse S era o símbolo da esperança em seu planeta. Também no cinema, temos o Superman na visão do diretor Zack Snyder, em Man of Steel, O Homem de Aço, de 2013. No filme, Jor-El diz a seu filho: "Você dará ao povo da Terra um ideal pelo qual lutar. Eles correrão atrás de você, tropeçarão, cairão, mas no tempo certo eles o seguirão para o sol. No tempo certo você os ajudará a realizar maravilhas." Há uma cena em que Jonathan Kent diz a seu filho adotivo um pouco sobre as consequências e responsabilidades de seu poder, dizendo: "Quando o mundo descobrir o que é capaz de fazer, isso vai mudar tudo." No filme, Clark, ainda lidando com os dilemas de ser um herói e a percepção pública sobre ele, busca consolo e orientação espiritual numa igreja conversando com um padre. Durante toda a ambientação, construção e posicionamento de câmeras, o diretor faz questão de deixar óbvia a sua intenção de fazer paralelos entre Cristo e Superman. Quando está na igreja, a cena mostra o padre com uma cruz ao fundo conversando com Clark. E nas cenas em que Clark fala, vitrais representando Cristo estão ao fundo. No momento da cena, ele, Superman, diz: "Mas se houver uma chance de que eu possa salvar a Terra me entregando, não é o certo a fazer?" Esta cena também tem uma camada filosófica, sugerindo a conexão de Superman com a humanidade e seu dilema existencial ao tentar encontrar um lugar entre o divino, em razão de seus poderes extraordinários, e o humano, diante das fragilidades que a vida pode possuir. Ao longo do filme, Zack Snyder explora temas como fé, moralidade e sacrifício, sendo essa cena um bom exemplo disso. Em João 10,15, Jesus diz: "Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai.
e dou a minha vida pelas ovelhas. São vários versículos bíblicos no Novo Testamento que se encaixam nessa fala do Superman, enquanto sombra ou arquétipo de Cristo. Já no filme Batman vs Superman, A Origem da Justiça, de 2016, também do diretor Zack Snyder, é possível ver Superman flutuando no espaço com os braços abertos como se emulasse a crucificação. A caracterização do Superman nesses filmes tem um tom messiânico, ou seja, ele é retratado como uma figura que, além de ser um herói, também possui um papel transcendental, quase divino, que faz um paralelo direto com a história de Cristo. A tentativa de Snyder de explorar isso às vezes é sutil, mas clara em diversas cenas, e outras bem óbvias, incluindo aquela em que Clark se encontra com o padre, como a gente já mencionou antes. A ideia de Superman como Messias é central na versão do diretor Zack Snyder, especialmente no filme Batman vs Superman. No filme, Clark Kent, Superman, não é apenas um herói com superpoderes, mas é visto por muitos como uma figura que pode salvar ou destruir a humanidade. Isso é diretamente análogo à figura de Jesus Cristo, que também é visto como alguém que pode trazer a salvação ou a condenação, dependendo da perspectiva das pessoas. O Evangelho de João, capítulo 3, versos 17 a 19, diz: Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Vejam que a cena na qual Clark se revela como Superman e fala com o padre sobre salvar a Terra se entregando, tem um grande paralelo com o que está no Evangelho. Mais uma vez, na cena fala-se de uma ameaça alienígena que exige a rendição e entrega de Superman, e o padre lhe pergunta o que sua intuição diz sobre isso. Superman responde que Zod, esse general alienígena, não era confiável, mas o problema é que ele também não tinha certeza se o povo da Terra era. Quando Clark está se voltando para sair da igreja, o padre diz: às vezes é necessário dar um passo na fé primeiro e a confiança vem depois. Mas não é de hoje que o tema messiânico, como vimos, é trazido nas mídias, seja nos quadrinhos, séries ou filmes. O tema do nascimento sobrenatural sempre foi constante. Assim como Jesus, o Filho de Deus nascido de uma virgem, Maria, Superman é enviado de seu planeta natal, Krypton, para a Terra. Seu nascimento no filme é mostrado como algo especial, com um significado cósmico. A origem dele, de fora da Terra, é quase divina. Ambos não fazem parte da estrutura natural da vida humana. Há elementos que os diferenciam. Superman é um alienígena com poderes extraordinários, que superam em muito as possibilidades humanas, mas também atua no planeta Terra como Clark Kent, um jornalista comum com o dia a dia ordinário de qualquer outra pessoa. Jesus é Filho de Deus e para o cristianismo ele é Deus e também é humano. Ele é Filho de Deus e é Filho do homem, o homem-Deus. Como homem, sofreu todas as adversidades que enfrentamos em nossas vidas e em todas elas venceu, como um homem perfeito e sem pecado. Como Deus, faz parte da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E é nessa condição que o cristianismo aponta para o sacrifício de Cristo como único e suficiente para nos reaproximar do Pai. Tanto Superman quanto Jesus são considerados modelos para a humanidade. Superman é conhecido como o homem do amanhã e Jesus como o homem perfeito, sem pecado. Ambos mostram potencial humano de crescimento e desenvolvimento, cada um em campos próprios, como superação de limites físicos, no caso do Superman, e a superação da separação do homem de Deus e uma vida livre da força do pecado, no caso de Jesus. Cristo, então, é o modelo de todo cristão. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 1, diz: Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Ambos passam por um momento de anonimato, de peregrinações e de preparação até que possam seguir as ações de suas missões. Tanto Superman quanto Jesus mostram seu senso inabalável de missão e seu sacrifício em razão de seu propósito.
Em Batman vs Superman, Clark Kent, Superman, se sacrifica para salvar a Terra, algo que é claramente uma alusão ao sacrifício de Jesus na cruz. Notem que o inimigo mais avassalador que o super-herói enfrentou e morreu para poupar a humanidade da destruição se chamava Doomsday, Dia do Juízo Final, ou Apocalipse, aqui no Brasil. Esse evento de morte de Superman ocorreu primeiro nos quadrinhos, mas com algumas diferenças, apesar de o inimigo também ser o Apocalipse, tanto nos quadrinhos quanto no cinema. A mesma relação se faz com Jesus, que morreu pelos pecados da humanidade para que aqueles que fossem chamados e ouvissem sua voz fossem justificados e não sofressem o juízo final, aplacando assim a ira de Deus. Essa luta de Superman contra Apocalipse, Doomsday, é repleta de simbolismos e metáforas sobre a Via Crucis, inclusive trazendo elementos, principalmente nos quadrinhos, de arte sacra que retrata a chamada Via Dolorosa, quando Cristo se entrega para ser açoitado, humilhado, até depois sofrer a morte de cruz. O vilão Apocalipse, Doomsday, presente no universo de Superman, e o evento escatológico bíblico compartilham temas centrais de destruição, caos, morte e renascimento, e exploram, em certa medida, uma luta entre bem e mal. Embora pertençam a narrativas distintas, ambos evocam simbolismos profundos sobre o fim e a possibilidade de redenção. A escatologia cristã combina com a vitória de Cristo e a promessa de um novo céu e uma nova terra, onde a justiça prevalecerá. Tem um momento nos quadrinhos que é muito interessante e encontra eco na arte sacra que trata sobre a crucificação de Jesus. Após Superman ter se sacrificado para impedir o vilão Apocalipse, Lois Lane se aproxima do local de batalha, onde ambos os combatentes estão caídos, e coloca o corpo de Superman em seu colo, aos prantos, lamentando a sua morte. Há uma imagem de escultura feita por Michelangelo, um dos maiores expoentes do Renascimento italiano, que se chama Pietà. Ela foi feita entre 1498 e 1499, cuja mais célebre versão se encontra na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Essa obra retrata Maria com Jesus já morto ao seu colo. A imagem nos mostra um Cristo sacrificado e Maria com seu rosto entristecido, porém não desesperado. Talvez uma espiritualidade que associe contemplação e contentamento. Principalmente o diretor Zack Snyder, com seu estilo visual e sua abordagem filosófica, efetivamente coloca Superman em um papel messiânico. Sua jornada é uma busca por compreensão, sacrifício e redenção, temas que não são novos, mas que o diretor explora com profundidade para criar uma versão do herói que, embora tenha poderes sobre-humanos, ainda luta com questões espirituais e existenciais. A conexão da figura de Jesus Cristo não é apenas simbólica, mas também narrativa e visual, com Superman sendo uma figura de salvação, luta e sacrifício, e sua morte temporária e retorno à vida reforçam essa ligação messiânica. É muito interessante e até estimulante vermos personagens do calibre do Superman emulando, se tornando sombras que nos remetem a Cristo. Isso é ótimo. É uma forma muito boa, inclusive, de iniciar uma conversa, de falarmos sobre temas religiosos através de meios que estão constantemente à disposição das pessoas. Não nos queixamos da brecha evangelística e até teológica que pode se abrir com isso. Não podemos nos esquecer do perigo dessas associações. Toda associação dessa natureza deve ser feita com cautela e sem abusividades. Por fim, acreditamos que está claro que ao longo do tempo, seja nos quadrinhos, séries, filmes ou desenhos, a figura de Superman tem se mostrado muito próxima à pessoa de Jesus Cristo, sempre trazendo elementos de sua origem, ações e missão para esse mundo da cultura pop. Superman, dessa forma, passa a ser não somente um super-herói, mas um representante de um ideal maior, de esperança e nutrido por uma visão messiânica que absorveu ao longo do tempo. Mas que fique claro, nosso modelo é Cristo. Ele de fato é o farol para o qual devemos olhar quando os mares turbulentos dessa vida tentarem nos engolir com sua fúria. Ele sim é o símbolo de nossa esperança e comunhão com Deus. Superman e Jesus representam, cada um a seu modo,
a ideia de um salvador, alguém que nos guia, nos protege e nos inspira a sermos melhores. E talvez no final seja exatamente isso que torna as histórias do Superman tão atemporais e poderosas, já que apontam para um modelo perfeito que é Cristo e mostra ideais como justiça, liberdade e esperança. O que você acha? Superman carrega bem essa capa de salvador moderno? Vamos ficando por aqui. Ajudem o canal a crescer, não se esqueça de se inscrever, compartilhar com todo mundo, deixar seu like, seu comentário e ver os outros vídeos que estamos fazendo aqui no canal. Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima!